Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu sou o Lauro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao João pelo convite, né? O administrador do grupo, porque se tem coisa que um historiador gosta é de falar, né, das suas pesquisas do passado. A história do litoral norte, do Rio Grande do Sul, ela começa, obviamente, com a chegada dos primeiros moradores aqui, né? Eu sou um professor de história do litoral norte, falando da história do litoral norte para as pessoas do litoral norte, né? E as pessoas com quem eu estou conversando, eu imagino, ou pelo menos esse modelo de fala, né, ela se dirige às pessoas que nós chamamos de público geral, né? Isso quer dizer que se tiver algum estudante de história nos assistindo e que queira alguma bibliografia para o seu TCC, alguma coisa assim nesse sentido, né, é só entrar em contato comigo que não tem problema. Mas o que eu falava, a história do litoral norte começa com a chegada das primeiras pessoas que vieram morar aqui, obviamente. E isso se deu há uns 10 mil anos. Incrível isso, né? Se a gente pensar que a era cristã tem 2000 anos, né? Jesus Cristo esteve aqui entre nós há 2000 anos e os moradores do litoral norte começam a chegar aqui há 10 mil anos, né? Quem nos fala isso, ou quem estuda esse período aí, são os arqueólogos, né? Isso aí não são pesquisas de historiadores, são pesquisas de arqueólogos. Obviamente que há 10 mil anos atrás, o Oceano Atlântico estava muito longe daqui, né? Se eu tivesse que tomar um banho há 10 mil anos atrás, no oceano, eu teria que andar aqui mais de 100 quilômetros, né? Tramandaí está a 20 quilômetros de mim aqui agora. E naquela época o oceano estava muito recuado. Depois que terminou então a Era do Gelo, o período glacial, o oceano avançou, né? E veio até aqui a Escola Rural, até aqui a RS-30, até Laranjeiras, Arroio das Pedras, veio até aqui, né? E depois recuou. E depois avançou mais um pouquinho, depois recuou mais um pouquinho. Então, nesse nível que ele se encontra hoje aqui, mais ou menos uns 3 mil anos. Então, dessas pessoas que viveram aqui há 10 mil anos atrás, muito pouco se sabe. E os sítios arqueológicos dos quais se retirou o material que nos deu essa datação de 10 mil anos, ele, obviamente, que não se encontra na planície, né? Ele se encontra aqui na encosta da serra. E o litoral norte, ele não é uma região muito, ou quase que nada, estudada pelos historiadores profissionais, né? Pelos historiadores de universidade, pelos programas de pós-graduação das grandes universidades do Rio Grande do Sul. Parece que eles não têm muito interesse pela história do litoral norte, partindo do princípio que nem nós aqui do litoral norte
temos preocupação com a nossa história. Agora, a arqueologia é diferente, né? Estudos de arqueologia aqui no litoral norte se dão desde o século XIX. Muita coleta de material se deu aqui já desde o século XIX. Mas, assim, estudos científicos, sistemáticos mesmo, começam a se dar a partir dos anos 50. E esses pioneiros da arqueologia aqui do Rio Grande do Sul, esses grandes nomes da arqueologia aqui no Rio Grande do Sul, estiveram aqui no litoral norte, né? Como Eurico Teófilo Miller, o padre Inácio Schmitz, do Instituto Anchietano, depois nos anos 70, o Arno Kern, da PUC, e Jussara Lozada Becker, também do Instituto Anchietano. Esse pessoal sempre entendeu, sempre foi de opinião que o litoral norte era a região mais rica em recursos, né, para a sobrevivência humana. E esses sítios arqueológicos aqui na planície, eles não têm mais do que 3.000 anos, que é, então, como se disse, o nível do mar ali, né? Esse recuo do mar, que deve ter uns 3.000 anos. Então, sítio arqueológico aqui na planície tem no máximo uns 3.000 anos, diferentemente aqui da encosta da Serra, né? Mas, assim, esse ambiente sempre foi extremamente rico em razão desta quantidade de águas que tem aqui, né? E sempre foi muito rico em proteína animal, digamos assim. Sempre foi um ambiente muito disputado por aqueles grupos indígenas por ter essa fartura de proteína, né? Não tanto de peixes como dos mamíferos que fazem uso desse banhado, das aves, né? E em último caso, a proteína poderia ser obtida até nesses moluscos, né? Nessas conchinhas, nesses moluscos. E as mulheres, dá para imaginar assim, né, que enquanto o homem tenta matar uma capivara, uma anta, as mulheres e as crianças estão catando marisco, né? Então é rico de proteína até nesse sentido. Então, não se pode falar desses grupos que aqui viveram, né, associando com as etnias indígenas que existem hoje. Os arqueólogos, eles chamam assim, eles não dão nome a esses grupos indígenas. O que eles dão nome é a maneira como esses grupos fabricavam as suas ferramentas, né? Então, por isso que diz assim, a tradição Umbu, tradição Humaitá, tradição Sambaqui, tradição Vieira, tradição Taquara. E os sambaquis, eles eram, então, esse amontoado de conchas, né? E a gente ainda tem alguns aqui no litoral norte, e eles são assim a lixeira daquelas sociedades, né? A mina de ouro de um arqueólogo é chegar na lixeira de uma sociedade, né? E esses sambaquis aqui no Rio Grande do Sul, eles foram quase todos destruídos, né? Porque se utilizava a conchinha como fonte de cal, e também se utilizava a cal como para tratar o couro, né? Aqui o couro sempre foi uma coisa muito importante, sempre foi objeto de exportação, e também até para fabricação de sabão, né? Não se tinha soda cáustica, se usava cal, né? Então, em muitos lugares a gente encontra assim locais como assim a caieira, né? O concheiro, nomes que remetem à ideia de que ali em Santo Antônio tem, nos fundos ali do portão, tem o casqueiro, né, que era tudo sambaquês. Sobrou alguns ainda, né, milagrosamente, desses sambaquês. Mas, assim, em relação a essa ocupação indígena do litoral norte, o mais importante é o seguinte: eu falei que começaram a chegar aqui esses povos há uns 10.000 anos, mas, assim, o mais importante, né, para isso que a gente está falando hoje é o seguinte: foi a chegada dos índios guaranis aqui há uns 1.000 anos atrás, né, mais ou menos. Os guaranis, eles são um povo extraordinário, eles
porque eles eram agricultores. E por serem agricultores, eles eram ceramistas e excelentes ceramistas, né? Então, da cultura material daqueles povos, tudo se perdeu, tudo apodreceu, né? O que era de couro, o que era de madeira, o que era de osso, tudo apodreceu. Mas, assim, a cerâmica não, né? Então, a cerâmica é um daqueles poucos objetos da cultura material que sobrevive, né? Que sobreviveu. E então os guaranis são muito estudados nesse sentido. Mas assim, a importância deles, né? A importância deles é justamente a agricultura, né? Eles não só trouxeram aqui para o litoral norte aquelas plantas de alimento, né? Como batata, como milho, como feijão, como abóbora, como a mandioca, né? Não só. Mas eles traziam também outros vegetais dos lugares por onde eles haviam passado, né? Como, por exemplo, assim, alguma coisa que desse fibra para fazer os atilhos, para amarrar as flechas, as resinas, né? Chás, ervas medicinais, né? Fumo para os rituais. E isso é curioso porque caberia, quando a gente olha para a natureza, a gente imagina que os vegetais que aqui existem sejam da natureza, propriamente dita, do local aqui, mas não, né? Muito dessa vegetação que a gente enxerga aqui são espécies que foram trazidas por esses índios agricultores, por os índios guaranis, né? Seria assim interessante um estudo que seria bacana de se fazer, a biologia poderia fazer, seria nos apontar aqui quais espécies são daqui, de fato, e quais espécies foram trazidas, né, pelos indígenas, né? Seria um trabalho para fitogeografia, para botânica, né? Mas assim, só para a gente ter um exemplo, os guaranis adoravam aquela amêndoa da semente do butiá. Eu também comia muito, quando era criança, a gente quebrava a sementinha para comer aquele coquinho. E só estou dando um exemplo, eles saíam, carregavam aquela sobremesa, né? E iam perdendo aqueles coquinhos, quer dizer, iam plantando butiá por aí afora, né? Então, assim, quanto dessa paisagem que nós temos, na verdade, não foram, né, construídas pelos índios. Eles, os guaranis, sabem, assim, muitas vezes, os xamãs sabem, assim, quando eles olham para a paisagem, eles nos dizem, isso aqui foram os guaranis que trouxeram, né? Mas, assim, vamos dar uma adiantada. Se bem que nós não temos pressa também, né? Mas dando uma adiantada, essa agricultura permitia com que os guaranis pudessem viver em aldeias numerosas, né? Poderiam formar grupos humanos mais numerosos. É diferente, por exemplo, dos índios que viviam aqui na encosta da serra, os Xoklengue, os Caingangue que viviam aqui, que eram grupos caçadores-coletores, eram grupos pequenos, porque quanto menor o grupo, mais fácil de sobreviver. Eles tinham que todos os dias sair atrás de comida. Os guaranis não, né? Os guaranis poderiam fazer estoque de milho, estoque de mandioca. Então, o fato da agricultura permitia, né, que a sociedade pudesse ser mais numerosa, né? E dá para dizer assim que nos primeiros 80 anos depois da descoberta do Brasil, os índios aqui do litoral norte ainda viviam tranquilamente, digamos assim, né? Viviam em paz, digamos, né? Daí lá por 1580 as coisas vão mudar radicalmente aqui, né? Eu particularmente, eu tenho assim, eu gosto muito de datas assim, né? Não pela data em si, mas assim, são balizadores assim interessantes. O historiador tem que estar atento às datas, porque é muito fácil de se cometer alguma gafe, né?
Então, assim, o que aconteceu em 1580? Bom, olha aqui, olha como já naquela época, né, já existia uma certa globalização, né? Lá na Europa, lá em Portugal, morreu o rei de Portugal, um menino, o Sebastião, morreu numa guerra, e ele era um menino, não tinha filhos, e ele acabou criando uma crise de dinastia, né? Foi quando o rei da Espanha se reivindicou, dono também do trono de Portugal, e os historiadores chamam assim que houve a União Ibérica, né, a união das duas coroas, né, em 1580. Na verdade, a Espanha, né, se adonou de Portugal, ou Portugal passou a pertencer para a Espanha, e a Espanha, por sua vez, tinha a Holanda como sua grande inimiga. A Holanda, por sua vez, vai tomar os portos portugueses da África que exportavam para nós aqui os escravos. Com isso vai haver uma crise de mão de obra, uma crise de braços aqui, e os paulistas, né, os bandeirantes paulistas, então vão sair por aí em todos os sentidos, a partir de São Paulo, para aprisionar índios, para escravizar índios, né? Então é dentro desse projeto aí de escravização de indígenas que vai acabar nos causando aqui no litoral norte uma catástrofe demográfica, né? Uma despopulação, um despovoamento, né? Esses bandeirantes, eles vêm até Laguna de barco e estacionam seus barcos ali no Porto de Laguna. Porto de Laguna é o último porto na costa brasileira, né? E até também pelo Tratado de Madrid, o Brasil terminava ali. Mas esses bandeirantes vão estacionar seus barcos ali em Laguna e é ali que eles vão carregar esses índios. Esses índios, eles serão arrebanhados, digamos assim, por colaboradores indígenas, traficantes indígenas, né? Na África também vai ser assim com os escravos negros, né? Com o povo da África, né? O imperialismo se dá assim até hoje, né? Necessariamente tem que ter, né, uma colaboração da elite local. Então, assim, muitos esses traficantes eram chamados de pombeiros ou mus. E na língua guarani quer dizer, tem vários sentidos, mas parece que é contratante, né? Os portugueses, os paulistas, os bandeirantes paulistas, então adquiriam essa quantidade enorme de índios aqui do sul do Brasil através desses traficantes de indígenas. E esse tráfico e essa apreensão de índios, né, se estendeu por todo o litoral norte aqui, inclusive até a Grande Porto Alegre, né? E esses bandeirantes chamavam os nossos índios de ouro vermelho, né? Ouro vermelho. Esses índios eram levados então para São Paulo, onde seriam escravizados, né, na economia de São Paulo e nos engenhos de açúcar do litoral. E o tráfico, né, e todo esse comércio, ele gerou aquilo que os antropólogos chamam assim de acirramento dos conflitos intertribais e intraétnicos, né? Seria assim, os guaranis vão para cima daqueles grupos que não são os guaranis, assim, aqui no Planalto, né? Os chaclenos, os caingangues principalmente, né? E depois os guaranis vão para cima da própria sociedade guarani, né? Já começam a se vender entre eles mesmos, né? Seriam assim esses conflitos intraétnicos daí, né? O fato é que em meio século houve esse despovoamento do litoral norte aqui, né? Entre 1590 e 1640, né? O que sobrou aqui foi muito pouco. Porém, né, um dado interessante é o seguinte: quando os bandeirantes começam a descer em busca desses escravos, junto ou simultâneo a isso também começa a descer os padres, os jesuítas, os
os membros da Companhia de Jesus tentam, aqui no litoral sul de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul, estabelecer aqui missões, reduções, e os jesuítas, os padres e os militares, assim, os historiadores particularmente gostam muito deles, porque eles são grandes produtores de documentos, né? Então, eu ainda não encontrei, mas talvez já exista, né, algum trabalho sobre essa tentativa de missões, desculpa, de estabelecimento de missões, de reduções jesuítas aqui no litoral norte. E o fato é que esses jesuítas se dão conta de que não dá para tentar montar uma redução, quer dizer, ou montar uma redução aqui, seria o mesmo que arrebanhar os índios para os bandeirantes, né? Eram conflitos antagônicos aqui, né? O bandeirantismo e o projeto da Igreja Católica, da Companhia de Jesus, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava lá nas missões e o guia turístico lá, falando das missões, do primeiro projeto das missões jesuíticas lá na parte oeste do Rio Grande do Sul, ele dizia que os jesuítas vieram e batizaram os primeiros indígenas no Rio Grande do Sul a partir de 1626. E eu fiquei quieto, eu não falei nada, mas na verdade os primeiros indígenas a serem batizados no Rio Grande do Sul pelo projeto missioneiro da Companhia de Jesus foi aqui em Osório, né? Aqui o primeiro ato assim de batismo se deu em 1619, 7 anos antes então do que eles estão informando lá, né? E só que eu não quis entrar em polêmica, mas assim, na verdade os primeiros batismos aqui no Rio Grande do Sul foram aqui no litoral norte, provavelmente aqui no município de Osório, provavelmente, né? Foi por aqui, né, que houve assim o padre João Fernandes Gato e o padre João de Almeida batizaram, né, os primeiros gaúchos a partir de 1619. A base deles era em Torres, ali, né? Mas eles tinham contato até Porto Alegre, né? Então, quando os padres se deram conta de que não dava para, seria quase que impossível formar reduções aqui, eles passaram a transferir esses indígenas daqui para as aldeias que já existiam lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, lá no sudeste do Brasil. E eles levaram muitos indígenas daqui, digamos assim, para salvar eles da escravidão, para salvar eles das mãos dos bandeirantes. Porém, essa atitude dos padres também despovoou o nosso litoral norte aqui, né? Não era a intenção deles, digamos assim, causar mal para os índios, mas acabaram também, né, colaborando para o despovoamento. A partir do momento que eles começaram a levar os indígenas daqui, que aqui viviam, aqui no litoral norte, lá para o sudeste, né? E também colaboraram com essa catástrofe demográfica, que é o que eu chamo, né? Claro, além disso, ainda tem o sarampo, né? E outras doenças que os brancos traziam, né? Então, a ideia desse primeiro capítulo, assim, então, seria assim, até 1650, por aí, né? Isso aqui já está despovoado. O auge desse tráfico se deu em 1635. Ali um jesuíta chamado Inácio Siqueira, em 1635, ele estava lá em Laguna e ele, escrevendo coisa e tal, ele falou que naquela ocasião tinha 62 barcos estacionados para carregar de escravos, e 62 barcos, e que a ideia era, naquela ocasião, se levar aqui do litoral sul brasileiro 12 mil indígenas, né? Somente naquele ano de 1635. O fato é que, depois que terminaram os índios aqui, os bandeirantes vieram por terra agora,
vieram por terra e atacaram as reduções lá do noroeste, né? Antes dos 7 povos das missões, esses que a gente conhece hoje, 7 povos, bem antes, houve um outro projeto, o primeiro ciclo missioneiro, como se chama, que foi também arrasado pelos bandeirantes que vieram lá pelo Planalto, né? Daí não mais por aqui, essas grandes expedições, essas grandes companhias de bandeirantes, né? Para aprisionar, para se apropriar daquela quantidade grande de indígenas que os jesuítas estavam tentando, com os quais os jesuítas estavam tentando erguer as missões. Então, eram 18 reduções, né? E no litoral norte, depois de 1650, o que sobrou aqui foram, assim, é o que se pode chamar assim, de restos sociais, né? Velhos que já não interessavam como escravos, crianças que não suportariam uma viagem até São Paulo, aleijados, né? E esses grupos passaram a viver de maneira acuada aqui, né? Esquivos, nunca mais conseguiriam, né, reerguer aquelas grandes aldeias agrícolas, autossuficientes que existiam aqui. Então, assim, o nosso marco hoje aqui, então, é a metade do século XVII, 1650, e no próximo encontro, então, a gente parte, né, desse marco, 1650, para ver o que sobrou aqui. O que era isso aqui? Né? Dizia-se que era terra de ninguém, né? Na verdade, não era isso, né? Não foi isso. Mas isso aí é o que a gente vai ver no próximo encontro, né? Obrigado.